Capítulo 1655. Bestas Divinas. Parte 1. Eu sou uma besta divina. Siroque rugiu de indignação com aquela flagrante falta de respeito, transformando os vendavais que o cercavam em uma tempestade de vento. Sou descendente de um dos 6 deuses da magia, não de um animal patético que rasteja na lama. Cara, falar besteiras como parte de sua atuação é bom, mas quando você começa a acreditar, você precisa de ajuda. Lito usou as correntes de ar batendo em seu rosto para arrumar o cabelo da cama. Você conhecia Shedros? Posso ver uma notável semelhança entre vocês dois. Como você ousa me comparar a um lagarto imundo? Eles ainda não tinham dado um único golpe, mas o ego do dragão negro já havia sofrido um grande golpe. Por alguma razão, o spellbreaker humano não foi afetado por sua aura de terror e parecia tratar tudo como uma piada. Parece a palavra-chave aqui, Siroque pensou. O bastardo está ganhando tempo para lançar vários feitiços. Posso ver isso com a visão da vida, assim como posso ver que ele é um desperto. A única coisa que não entendo é o que ele é. Sua força vital parece humana, mas está longe disso. O que há de errado em ser um lagarto? Lita encolheu os ombros. Ouvi dizer que até o pai de todos os dragões começou como, não se atreva a dizer mais uma palavra. O dragão negro ficou chocado e furioso ao ouvir um dos segredos mais vergonhosos de sua família saindo da boca de um verme patético. Vamos ver quanto tempo você aguenta contra mim e meu campeão. Siroque pousou perto do ranger caído que só precisou tocar em uma das escamas para obter a mana necessária para reparar os danos em sua armadura. A criatura era tão alta que sua cabeça ultrapassava as paredes. Até as pessoas nas ameias tiveram que olhar para cima. Enquanto isso, Lit saltou para fora da área de efeito das matrizes da cidade para responder da mesma forma à ameaça. A besta imperador e a besta divina são apenas nomes. Lit ativou a armadura Skywalker, cobrindo-o da cabeça aos pés, enquanto a revertia à sua forma original que lembrava um Tiamat. Adivinhe, Quaron não é o único que pôde pedir reforços. Não. Solos disse no momento em que compartilhou seu novo plano com ela. Tudo menos isso. No entanto, ele fez isso. Lita envolveu-se com os 2 conjuntos de asas dos Skywalker antes de abri-los ao mesmo tempo em uma batida majestosa. O objetivo do movimento não era exibir seu equipamento, mas sim se esconder de todos os tipos de sentidos enquanto ele saía dele e se deformava. No momento em que as 4 asas se abriram completamente, uma enorme rachadura apareceu no ar acima do acampamento militar. Em vez de apenas abrir o ponto de saída, Lit moldou como se o próprio espaço tivesse sido perfurado, até mesmo evocando o holograma de uma nebulosa como fundo. 2 mãos enormes cobertas de escamas pretas emergiram da fenda, forçando-a a abrir com força bruta. A criatura tinha longos chifres curvos na cabeça e 7 olhos, cada um de uma cor diferente. Com um empurrão final e um rugido selvagem, a criatura rasgou o espaço o suficiente para passar. Para todos os presentes, parecia que o segundo titã havia emergido do espaço através das estrelas ou talvez até de uma dimensão diferente. Lita assistiu filmes kaiju suficientes para saber como fazer uma entrada. Os magos do exército começaram a chorar incontrolavelmente, jogando a disciplina na sarjeta e usando seus amuletos de comunicação para se despedirem das pessoas que amavam. A criatura parecia estar do lado deles, mas eles duvidavam de sobreviver ao confronto entre as bestas divinas. Os cidadãos de Zesca, em vez disso, puderam sentir a aura de terror do segundo deus perfurando seus corações e enchendo-os de desespero. Permita-me apresentar-lhe meu amigo aqui, Tiamat. O pai de todos os demônios. Solos disse enquanto usava a magia do ar para imitar a voz de Lit de dentro da armadura e magia espiritual para movê-la. Seu corpo pequeno não se ajustava bem aos Skywalker e, para piorar a situação, ela era péssima em esgrima, muito menos em empunhadura dupla. Felizmente, Lit me deixou um roteiro, ela disse enquanto segurava o bastão Sage na mão direita e Var na esquerda. Você ouviu verem. Abra os portões. O Tiamat ordenou e os guardas da cidade obedeceram. Não. A voz de Siroque os tirou do estupor. Quem é você e por que nunca ouvi falar de seus parentes?
Você é um dos fracassos do pai? Um dragão menor. Como a maioria das bestas divinas, o dragão negro tratou o conselho desperto com desprezo. Aos seus olhos, aqueles que não carregavam o sangue puro de um guardião eram um bando de fracos que precisavam de números para compensar sua fraqueza. Ele tinha ouvido rumores sobre um híbrido, mas esse tipo de fofoca não interessava a Siroc. Ele até ignorou o retorno de sua irmã mais velha, Zoret, então não sabia nada sobre Lith. Estamos aqui para lutar ou para trocar runas de contato. O Tiamat disse com um sorriso de escárnio, sem nunca parar de tecer feitiços. Uma incrível demonstração de confiança para alguém mais jovem, menor e mais fraco que eu. O estratagema de Lith não funcionou em alguém com visão de vida, mas o interesse de Siroc foi despertado. Seu núcleo violeta deu-lhe uma vantagem contra o violeta profundo de Lith e ele estava ansioso para ver se seus novos irmãos eram dignos de se tornarem um de seus seguidores ou de sua próxima refeição. Qualquer um serviria. O dragão negro respirou fundo e uma luz violeta vazou por entre suas escamas, começando pelo peito e subindo rapidamente pelo pescoço até sair pela boca na forma de uma coluna de fogo do tamanho de um trem. O que diabos ele acabou de fazer? Lee pensou enquanto liberava uma explosão violeta profunda de chamas de origem. Ele poderia facilmente ter evitado a respiração de Siroc, mas estudar como outras bestas divinas usaram suas habilidades de linhagem foi sua melhor chance de descobrir e dominar as suas próprias. As duas correntes de fogo se encontraram no meio do caminho, cada uma tentando dominar a outra antes de explodir com tanto brilho que pintou a área de violeta por quilômetros. Um segundo sol 2 vezes em tantos dias é demais. Um dos guardas disse enquanto sua mente enlouquecia. Foda-se a rebelião, eu só quero viver. Ele tentou abrir os portões da cidade, sem se importar mais com quem venceria. Ele só queria que aquele horror acabasse. Os outros guardas tentaram ajudá-lo ou detê-lo, fazendo com que a luta se espalhasse rapidamente pela cidade junto com a histeria em massa. Como Quaron ainda estava atrás da barreira Esmeralda e Solus não tinha energia para desperdiçar, ela executou a parte mais importante do plano de Lith. Ela tirou o amuleto de comunicação do bolso e ligou para a realeza. Aqui está o Spellbreaker Litveren. Minha missão foi bem sucedida e eu derrubei o traidor. Ela também enviou a gravação da luta entre Lith e Quaron. O problema é que ele era o peão de um dragão negro. Precisamos de reforços, agora. Ela moveu o amuleto para que a pedra preciosa azul em seu centro também transmitisse as imagens do confronto entre as chamas de origem. Capítulo 1656. Bestas Divinas, Parte 2 pela Grande Mãe, uma besta divina. Rainha Silpa disse enquanto olhava para Tyrese que estava sentado ao lado da realeza, disfarçado como seu pseudônimo de policial grifão. Alguém realmente deveria fazer alguma coisa. Enquanto isso, a corte real entrou em alvoroço. O reino tinha várias contramedidas para lidar com criaturas tão poderosas, mas ninguém queria pagar o preço. Cada facção tentou incitar seus respectivos rivais a se voluntariarem com os argumentos mais criativos. A última vez que tivemos que lidar com um dragão foi a região de Kelad que o matou. Digo que pela primeira vez a região de Ernas pode provar que seu título como pilar fundador do reino não é apenas para a exibição, disse a duquesa Lassa. Você diz isso como se fosse ontem, mas na verdade aconteceu há 300 anos. Disse o arquiduque Gunein Ernas, irmão mais velho de Plória. Além disso, sua região não fez muito, foi apenas um de seus arquimagos que desferiu o golpe final. A família Ernas ainda não se recuperou da disputa com Deiros que aconteceu há apenas alguns meses. Eu digo que é hora de a região de Orma exercer sua influência. A minha região está a lidar com a fome, ondas monstruosas e uma diminuição ainda maior das taxas de natalidade. Não temos pessoas de sobra, enviem outra pessoa. Duque Gian respondeu. Todo mundo está lidando com o idiota da fome. A sala rugiu como uma só. Por que eu deveria me importar? Tyrese respondeu a Meron e Silpa através de um link mental. Ele não é um dos meus filhos. Um guardião não lida com disputas de baixo nível, mas ele ainda é filho de alguém da sua espécie. Meron repreendeu.
Então ligue para Legaim. Ela respondeu com o escárnio. Há uma razão pela qual eu estabeleci os arquimagos, os grão-mestres, o corpo da rainha e o cadáver. Use-os em vez de reclamar comigo. Pelo menos diga algo para elevar o moral. Silpa implorou. Senhoras e senhores da corte real. Tiris levantou-se e a sala ficou em silêncio enquanto seu carisma natural fazia os nobres se comportarem na esperança de obter sua aprovação. O nosso reino enfrenta uma crise que exige que reunamos a nossa inteligência e recursos, e não que joguemos um jogo digno de batata quente. Dito isto, presto testemunho de que o Spellbreaker completou sua missão e petição para restaurar a equipe de segurança da cidade de Lutia. Você tem algo a acrescentar, Spellbreaker? Sim. Se meu amigo e eu tivermos que lidar com isso, nós cobraremos o cadáver. Verem fora. Solos corou até as orelhas ao dizer tal coisa na frente de toda a corte real. No entanto, mesmo durante a realização do que parecia ser uma batalha de raios de anime, Lid foi inflexível em seguir seu roteiro. Um pedido razoável. Todos a favor? Meron perguntou enquanto olhava para Silpa, que levantou a mão. É unânime, então. O vencedor receberá os despojos de acordo com suas contribuições. Como o próprio nome indica, o reino Grifon não era uma democracia. Os votos do casal real eram os únicos que importavam. De repente, todos os membros da corte ofereceram seus melhores artefatos e arquimagos, trabalhando juntos como uma máquina bem lubrificada para chegar ao local da batalha antes que ela terminasse. Caso contrário, perderiam todos os direitos sobre os despojos de guerra. Não é maravilhoso quando as pessoas deixam de lado seus interesses pessoais por um bem maior? A voz de Tiris exalava sarcasmo enquanto apontava para os nobres. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, a batalha continuava. O que você está fazendo aí deitado no chão e chorando como bebês? Solos causou sua melhor impressão em Lid, embora ela realmente sentisse a situação de seus colegas soldados. Quaron violou os termos de nossa luta, então esta não é mais uma batalha individual. Lute comigo para derrubar o traidor primeiro e aquele lagarto crescido depois. Não há deuses em Mogar, nosso destino é nosso para decidir. Então, ela se virou para Zesca. A liberdade foi prometida a você, mas tudo o que o espera é viver sob o comando de uma criatura que não tem ideia de como é difícil fazer um pedaço de pão. Quaron me prometeu entregar sua cidade se eu o derrotasse, mas ele mentiu para mim também. Quantos de vocês sabiam sobre o dragão? Quantas coisas ele escondeu de vocês para ter sua obediência complacente? Como vocês ainda podem colocar suas vidas nas mãos dele? Um após o outro, os soldados do regimento se levantaram e começaram a tecer seus melhores feitiços enquanto seus respectivos comandantes se coordenavam entre si depois de recuperarem a calma. Ao mesmo tempo, dentro de Zesca, as pessoas pararam de brigar e começaram a conversar sobre continuar acreditando em Quaron ou não. Cyril podia ouvir cada palavra, mas não gostou de nenhuma delas. Ele havia investido muito tempo e esforço para fazer seu cachorrinho conquistar os corações dos plebeus para deixar quem quer que estivesse naquela armadura estragar tudo. Ele lançou contra Solos um feitiço espiritual de nível 5, repartição, que ele havia preparado para Lith. Ao atingir, a esfera esmeralda elementar Hexa implodiria em seu alvo e causaria sua morte. O ar e a terra bloqueariam Solos, respectivamente, induzindo uma convulsão elétrica e prendendo seus membros em uma prisão de rocha. Fogo e água se alternavam em pulsos, causando um choque térmico que danificaria seu equipamento e minaria sua força, impossibilitando-a de respirar. A escuridão e a luz iriam consumi-la constantemente e curá-la em um ciclo que consumiria sua vitalidade até que seu corpo não tivesse a energia necessária para continuar vivendo. Solos estava muito ocupado verificando o roteiro e foi pega despreparada no meio de seu discurso. Ela cerrou os dentes e fez o cajado do sábio voltar à sua verdadeira aparência, revelando o conjunto de 3 cristais coloridos e o mesmo número de olhos malignos.
Então, ela emitiu uma explosão de energia esmeralda que fez Repartição saltar contra o cajado do sábio e atingir a barreira que protegia Quaron, fazendo-a desabar antes que ele pudesse se recuperar completamente. O que você fez, sua coisa chata? Siroc virou-se para ela e rugiu. Mais uma vez, a luz violeta brilhou através das escamas do peito enquanto ele preparava uma segunda onda de chamas de origem. Aonde você pensa que está indo? Lita aproveitou um momento de distração para diminuir a distância entre eles e dar um soco no estômago do dragão negro. Sendo 5 metros, 16,4 pés, mais curto, acertar a cabeça de Siroc teria sido difícil devido ao fato de que o pescoço de um dragão ocupava quase um quarto do comprimento do corpo. Ao mesmo tempo, porém, também significava que seu corpo seria menor e seus membros mais curtos em comparação com um humanoide. O golpe tirou Siroc de seu frenesi e quando Lit tentou seguir com um chute frontal, o dragão negro simplesmente envolveu a perna que se aproximava com sua cauda para bloquear o Tiamat no lugar. Pobre idiota! Você realmente achou que meu pescoço comprido é apenas para exibição? O dragão negro gritou. Isso me permite atacar livremente em todas as direções e usar minha boca como um sexto membro, enquanto, com seu pescoço curto, você late e não morde. Continua no próximo vídeo.